seja muito bem-vinda, seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora, né, que você deu o play aqui nesse episódio. Hoje a gente começa uma conversa diferente. Não é só sobre saúde, nem sobre negócios, é sobre gente. E eu me pergunto quando foi que empreender na área da saúde passou a soar como algo distante da nossa vocação. Porque abrir um consultório, montar uma clínica, liderar uma equipe, não é só empreender, é cuidar, é olhar no olho, é ouvir com atenção, é transformar realidades. Mas aos poucos, a agenda aperta, a burocracia cresceu, o tempo sumiu e a paixão que nos trouxe até aqui começou a disputar espaço com o cansaço do dia a dia. É assim também com você? E é por isso que nasceu o G4 Saúde, um grupo de trabalho formado por 4 pessoas que acreditam verdadeiramente numa coisa simples, mas que é muito poderosa, que dá sim para empreender na saúde sem perder a alma da saúde. É que ter uma mentalidade empreendedora não é sobre só ficar milionário, é sobre fazer escolhas melhores, gerir com estratégia, cuidar da sua carreira do mesmo jeito que você cuida dos seus pacientes. E hoje você vai conhecer as outras 3 integrantes do G4 Saúde: a Isabela, a Débora, a Patrícia. E juntas nós vamos abrir esse espaço de conversa leve, prática e inspiradora. Porque se for para empreender, que seja com propósito. Se for para crescer, que seja com estratégias. E se for para mudar, que seja junto. Bem-vindo ao Café Estratégias. Seu consultório nunca mais vai ser o mesmo depois dessa conversa. Então, pega seu café, papel e caneta na mão, porque o papo de hoje vai ser daqueles. E eu já convido vocês aí a me ajudarem a receber essas 3 poderosas. Débora Castro, Isabela, Patrícia Meirelles, sejam muito bem-vindas. Que bom ter vocês aqui. Agora o G4 está reunido, né? Acho que a gente já pode começar, sabe como? Brindando. Um brinde à saúde, aos negócios, gente. Que delícia. Que maravilha. E esse brinde, ele tem um gostinho especial, né? O G4 nasceu com o CDL Saúde e com a proposta de realmente trazer essa mentalidade empreendedora que é fundamental. Nós estamos aqui, tanto Patrícia como Isabela são enfermeiras, são realmente profissionais da saúde, e eu e Débora que já acompanhamos aí esses profissionais há tantos anos, né, Débora? Então, pra gente ter um gostinho especial, não tem, meninas? Total. Acho que o setor saúde vive hoje um movimento de completo despertamento para essa movimentação dentro do mundo dos negócios. Quando a gente pensa em economias emergentes, a gente vê a economia dos cuidados, vê a economia prateada, trazendo um circuito de amplas possibilidades de negócios e ainda mais implorando para nós, profissionais de saúde, estarmos bem assessorados, estarmos nos desenvolvendo, pensando realmente em como sermos soluções, em como sermos profissionais potencializados para transformarmos as nossas entregas em resultados, transformarmos as nossas entregas em soluções para dentro dos setores, para dentro da economia brasileira e ali na ponta, né, para o usuário propriamente dito. Então, são muitas transformações que estão acontecendo e essa união aqui, esse G4 aqui, vem realmente para transformar a potência de cada um desses profissionais em resultados. Então... Com certeza. Eu quero até, antes da gente falar sobre tudo isso, que vocês se apresentem, porque eu fiz uma breve apresentação aqui, mas quero que vocês contem como foi que vocês chegaram até aqui com a mentalidade que a gente sabe que é muito empreendedora desse grupo, né? E conta aí sobre o que é que vem nesse G4. Então, sou Isabela, sou estrategista de negócios digitais e bem como o Paty falou, né, o setor saúde, ele está
pedindo por essa conexão de relacionamento com outros profissionais, né? E falando sobre propósito, eu acredito muito no propósito que uniu o G4, que foi o propósito de gerar transformação, né? Transformação em pessoas, em negócios, em posicionamentos, em experiências, né? E no final de tudo, a gente se permitiu ser instrumento de transformação na vida de outras pessoas, que começa por nós, né? A nossa transformação mesmo, e transborda para outras pessoas e para os negócios. Débora que bem fala muito sobre negócios e relacionamentos, né? Você que tem essa especialidade de promover esses networks. Já fez meu pitch. Estou bem feliz, realmente, aqui a gente dando continuidade àquele primeiro momento que foi aquela reunião lá na governança, né? E a gente se deu as mãos e executamos um evento naquele porte. E não é sobre o evento, é sobre o que ele traz, né? O pano de fundo. Qual é o pano de fundo? As informações que Patrícia trouxe aqui, se faz necessário que a gente pense diferente. Essa transformação de comportamento dentro da área da saúde. Então, minha especialização é realmente trabalhar network com estratégia, B2B, isso é o principal. O almoço, ele pode até ser de graça, mas a intenção, não. Então, eu falo muito sobre o network sustentável. E eu sou especialista também em captação de novos negócios, parcerias. Parceria é o que salva. E eu gosto de trabalhar em collab. Collab que tenha propósito, com valores similares. Eu acho que a gente, em um ambiente que os valores se conectam, não tem como não ter sustentabilidade e não ter longevidade. Eu acredito muito nesses profissionais que estão agora aqui à mesa, profissionais experientes, que têm vivência dentro da área da saúde. Dani é uma profissional experiente de mercado, né? Então, foi executiva. Então, falar de vendas, falar de relacionamento, ela tem essa expertise. Você ainda está dentro de serviços, ela migrou de serviço, está dentro do digital. E eu também, com a vivência que eu tenho na área comercial e de captação de pessoas e de negócios, a gente tem muito a contribuir e eu tenho certeza que essa rede vai ressoar de uma forma transformadora. Eu costumo olhar para essa solução que o G4 está fomentando e entregando para o mercado como sendo uma baita solução. Porque, de verdade, gente, para onde eu olho dentro do setor saúde, eu vejo um único problema. E esse único problema, ele, apesar de ser como que fosse assim, um único problema, ele é multifatorial. Então, nós, o G4, cada uma com sua expertise, vendas, digital, relacionamento, educação, a gente consegue conectar todas essas partes e realmente fazer uma única entrega que tem poder de atender as economias emergentes e transformar o profissional de saúde que tem o potencial em potência resultado. Entende que no final das contas é isso que o mercado precisa. Sim. É isso que o profissional quer. E aí eu já aproveito para me apresentar. Eu sou Patrícia Meirelles, sou enfermeira emergencista, mas sou uma educadora nata. Me fiz realmente enfermeira, educadora, fiz mestrado acadêmico, mas a minha grande vivência e experiência é realmente transformar pessoas dentro da área da enfermagem. Eu criei o método Dona do Plantão, eu tenho uma empresa, a gente já treinou mais de 10 mil profissionais, enfermeiros, mas eu também construí experiências dentro do serviço onde eu atuo até hoje, o SAMU 92, que é uma grande escola relacional interpessoal para mim. Eu também atuo com muita força nesse desenvolvimento interpessoal. Hoje, se a gente estuda as habilidades emergentes propostas pelo Fórum Econômico Mundial, a gente elenca as 10 habilidades, 70% delas são essencialmente socioemocionais, então é sobre lidar com pessoas. É sobre gente, né? É sobre né? gente, conexão, vínculo, encantamento. Então é por isso que esse G4 aqui também bate muito sobre
colega médico, o fisioterapeuta, o nutricionista, o enfermeiro, entender de gente, saber encantar, saber realmente ali pegar pelo coração. E eu tô aqui com toda a minha experiência, eu tenho quase 20 anos de mercado de trabalho e com toda essa experiência à disposição do nosso setor saúde para a gente transformar, assim, colocar realmente a coisa para... Imagina, você que está aí nos ouvindo agora, já imaginou, né? Já viu o peso desse G4. Agora imagina na sua carreira ter essa potência toda reunida para te atender nesses 4 pilares tão importantes. Porque é incrível, né? Eu quero até começar já falando sobre isso. É incrível o quanto a gente ainda tem vários profissionais que estão fechadinhos ali dentro do consultório e que não se deram conta de quanto essas habilidades de comunicação, marketing, vendas, posicionamento são fundamentais para um negócio de sucesso na saúde. Quem quer puxar esse tema aqui? Porque eu quero ver essa mesa pegando fogo. Cara, eu só lembro do Mark falando, se você não se posiciona, o mercado vai lá e te posiciona. E aí vai dar ruim. E posicionamento é a nova reputação. Exatamente. Lembro também disso. Por quê, né? Então, assim, a gente convive, quando a gente fala de bolha e quando se fala da saúde, há, sim, um conservadorismo. Né? Então, antes era a indicação, o meu pai ia no consultório, ou ia em um serviço, ia numa clínica, e alguém ia indicar. As pessoas estavam lá sentadas e achavam que essa indicação ia funcionar. Ainda digo mais, Deb, era feio se expor. Exato. Era antiético. Era antiético. Você vai se expor. Isso. Inclusive, alguns Gente. conselhos passaram a liberar, né, essa exposição de forma mais Exatamente. orgânica recentemente, né? Começaram a se atualizar para isso, porque hoje o posicionamento, como você bem falou, é uma extensão do seu negócio, né? Hoje não é mais um plus, é uma necessidade mesmo, né? Ninguém compra de quem não gera valor. Isso. Exato. E aí, para Isso você é gerar inovação. valor, você precisa se posicionar, mostrar o que você faz, para quem faz e por que faz. Exato, perfeito. Inovação, isso aí, isso é inovação. E Débora coloca muito bem isso, né? Ela nos inspira, a gente sabe que ela levanta essa bandeira da conexão e faz esse trabalho tão bem há tantos anos, né, Débora? E a gente sabe o quanto é importante também esse profissional se relacionar com outros especialistas e não só com a especialidade dele. Então, é a enfermeira que tem a parceria com a nutricionista, que tem a parceria com a ginecologista, que também tem com o cirurgião. Essa rede, ela leva ainda mais cuidado para o seu paciente. Quebrar a caixa né? e furar bolha. Com certeza. Eu até diria mais que sem a rede de relacionamento, não tem negócios. Não tem. Não tem negócios. Eu vou colocar até essa pauta aqui, ó, no centro da mesa e vou fugir para vocês dizerem para mim se vocês concordam ou não. Concordo e digo mais. E digo mais. Se você não sentar em outras mesas, você não faz dinheiro novo. Né? Verdade. Então, são mesas novas que a gente faz dinheiro novo. Então, as pessoas querem crescer e não querem circular. Né? Não quer se expor, não quer conversar com o outro, pelo um apego muito grande de achar que compartilhando a ideia vai perder o projeto, vai perder espaço. E, infelizmente, isso é muito comum, principalmente aqui na nossa região. É por isso que as pessoas quebram, minha gente. Todo negócio tem ciclo. E as Todo pessoas, negócio tem elas ciclo. querem gerar conexão sem se exporem, né? Como bem Débora falou, você precisa se expor, seja no digital ou no offline, você precisa se expor para conectar com outras pessoas, né? Você tem que estar aberto, disponível para viver isso também, essa transformação. Não adianta, às vezes a pessoa quer se conectar, mas não sai de casa, não sai da bolha, do consultório para casa, da casa para o hospital, não se conecta com outras pessoas. Tem Isso é que pagar o necessário. preço. Isso. Eu Não acho escuta que- outras ideias, não conhece outros projetos, não literalmente se expõe ao novo. Isso. E aí fica preso naquela iniciativa que deu certo, mas aquilo muitas vezes deu certo por um tempo, na boa, no mundo de hoje, com a velocidade de tudo que nós vivemos, aquilo deu certo, não pensa que é eterno, não.
De verdade. Isso não é mandinga, não é nada desse tipo, Não, é tá? realidade. É realidade. A gente vê, a gente... Em mundo de inteligência artificial, né? Isso, que as coisas transformam assim. Então, tem que ciclar, tem que estar se relacionando, tem que estar se conectando. E é igual a muita coisa na vida, né? Se você tá sempre naquela mesma mesa e não tá se expondo e se relacionando, pode até ser que seu negócio vá dando certo. Mas certamente, se tu tivesse ali se relacionando com várias pessoas, se conectando, olha, anos Exatamente. luz. E aí eu acho que vale a gente deixar claro que exposição não é vaidade, é estratégia. Por isso a Débora usa tanto a palavrinha intencionalidade, né, Débora? E essa palavra, ela é composta de muitos significados e precisa de fato de uma estratégia que condiz com o seu negócio, condiz com onde você quer chegar. E até pegando o gancho aqui do que a Paty acabou de falar, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar pelos próximos 10 anos, pode ter certeza disso. Nós estamos na era da inovação. E por falar em inovação na saúde, hein? Já temos aí, né, vários encontros marcados até o final do ano, onde nós vamos levantar essa bandeira, não é verdade? Exatamente. E fala aí pra gente, Isa, você que está bem ligada ali no digital, nessa transformação que a gente vem vivendo aí ao longo desses últimos anos, principalmente no pós-pandemia, onde o médico hoje, ele precisa sim estar lá no Google, precisa sim estar lá presente nas redes sociais que mais atraem o paciente dele, que pode ser o TikTok, mas também pode ser o Instagram, mas também pode ser o LinkedIn, né? Como é isso para a cabeça desse profissional da saúde? A Conta história aí. do multiplataformas, né? Isso? Exato. Hoje se Botar fala- o tráfego. Como que é isso aí? Isa? Fala. Hoje se fala muito do profissional serial, né? Aquele que tem muitas habilidades. E aí, dentro do digital, a gente enxerga que o posicionamento hoje, ele precisa ser estratégico. Porque quem fala para todo mundo não se conecta com ninguém, né? Então, não é só sobre você se expor ali. Você precisa, de fato, mostrar para as pessoas o que é que gera de transformação sobre aquilo que você fala. E para quem você está falando e por que você está falando. Então, eu acho que parte desse princípio de você se fazer essa pergunta: qual a transformação que eu gero na vida de outras pessoas? E aí, baseado nisso, você consegue alinhar sua comunicação, porque ela vai ser direcionada, né? Com certeza. E comunicação hoje é uma das habilidades que para qualquer área, para qualquer É profissional, mandatório. é Não é mandatório. Não existe nem a possibilidade de você querer se destacar, querer Sem desenvolver essa habilidade. sem desenvolver. É mandatório. Isso aí já não precisa mais nem a gente falar. E uma coisa interessante que você falou sobre a questão da vaidade ou sobre o que é que vão falar ao meu respeito. A gente não é autopromoção, é posicionamento, né? Então, não é eu vou aqui me promocionar, eu vou chamar o farol a me dar luz. É sim, mas de uma forma pensada, estruturada. Olha com quem você está tomando conselho, quem está lhe mentorando, quem está fazendo sua consultoria, quais mesas você está sentando, quem são os seus referenciais, porque todos nós temos, né? Eu mirei e até hoje admiro uma mulher que eu achava ela o máximo, Cristiana Arcangeli. Então, assim, era minha musa inspiradora. Então, assim, o que é que ela fazia? Como ela se posicionava? Quais os meios? Quais as estratégias? Então, às vezes as pessoas acham que é com muito recurso. Eu preciso de muito investimento para ter que me posicionar, para vir para um podcast. Pois O recurso. O recurso. É Eu, o você e a feijão. câmera. E, obviamente, as pessoas que vão direcionar você. porque a ambiência, a gente já sabe que faz toda a diferença. Sim. sem dúvida. Ambiência, dinheiro novo na mesma mesa não rola. E às vezes tem uma coisa que a gente não se dá conta. A gente está fazendo parte de uma ambiência que não nos leva para o próximo nível. E a gente se apega. E às vezes a gente tem medo de sair dessa mesa e levantar e ir embora. Né? Porque o que é que vão falar de mim? Eu estava aqui, vou soltar a mão e vou... Você vai estar aprisionada, você vai estar ancorada e você não vai passar para o próximo nível. Você não evolui, né?
Com certeza. E para ser, eu sei que a sua cabeça já está aí daquele jeito que a gente gosta, né? Mais quente do que o café. E aí, Paty, eu queria que você falasse para quem está nos ouvindo e essa pessoa, esse episódio despertou nela a vontade de fato fazer a diferença, subir mais um degrau da carreira, mudar a roda de relacionamento, se posicionar para atrair e para fidelizar esse paciente. Qual é o primeiro passo que ela precisa seguir? Tem sempre uma primeira, né, um primeiro olhar que a gente tem que ter. O que Ai, você falaria para essa pessoa? na boa, real, de coração. Acho você até um pouco redundante com o que Débora estava trazendo, mas pertença a novos lugares, pertença a novos ciclos. A gente, enquanto setor saúde especificamente, eu não vejo isso acontecendo entre engenheiros, eu não vejo isso acontecendo entre advogados, mas dentro do setor saúde eu vejo muito. Médico só quer andar com médico, enfermeiro só quer andar com enfermeira. Gente, eu não sei o que é isso, não. Não sei o que é isso, não. Mas a gente precisa de verdade se relacionar mais A pluralidade. e se abrir à pluralidade. O nome é esse mesmo, sabe? Principalmente considerando, olha, considerando a ascensão do novo sistema de saúde que veio aí no pós-pandemia. E se você que é profissional de saúde ainda não leu sobre isso, se chama... Eu vou saber em português, mas não vou saber em inglês. Estou pós-plantão, gente. Perdoa aí. Mas esse novo sistema de educação, ele tem o paciente no centro. E a grande ideia é que todos os profissionais de saúde, eles se conectem, eles se pertençam. E se existe uma movimentação que eu acho que pode, digamos assim, favorecer a esse novo passo dentro da carreira, é de realmente se relacionar, mudar de mesa, sabe? E tentar ampliar esses ciclos, sabe? Sim. Ir para outros lugares, novos eventos, furar a bolha. Sair desse mundinho, né, ali. Exato. E o que eu vejo muito também é que as pessoas parecem que querem estar prontos necessariamente para começar a se posicionar ou se relacionar com outras pessoas, né? E muitas vezes não é sobre estar pronto, é sobre você ter consciência de onde você quer chegar. E aí você vai trilhar um caminho e viver aquele processo. Isso. Então, assim, eu vejo que as pessoas às vezes se isentam desse posicionamento ou desse relacionamento porque acham que não tá pronto. Eu preciso desenvolver essa habilidade aqui, outra ali, né? E não, exato, e não percebe que através da conexão ela vai conseguir desenvolver essas habilidades, né? É aquela frase que fala, é melhor o todo do que a parte, né? Isso. Então, é muito sobre isso também. E aquele, Débora, que a gente vê que tá todos os dias no Instagram, mas não fala um oi para o paciente que está ali na recepção. Você pegou Nossa, em tem ponto, muito, vou hein? vou tomar um café. Assunto polêmico. Assuntos polêmicos que são necessários, porque também não é o digital chegou para ficar, a gente sabe que é hoje uma das ferramentas, né, que a gente precisa sim se apegar a ela e cada vez mais estar presente, mas não é a única. Até porque a gente começou o episódio falando que é sobre gente e não tem como se relacionar com gente só através do seu celular. Hein, doutor? Me conta aí como é que está aí. O canal boca a boca ainda funciona muito, né? E assim, a gente tá falando de canal de distribuição, canal de venda. Vendas. Porque no final é o boleto Que precisa ser ser pago. pago, né? Ser pago. Então, assim, você que tem sua clínica, tem seu consultório, tem seu escritório, você que é prestador de serviço, você precisa fechar uma conta e ficar com superávit, né? Então, você precisa ficar no azul, não é empatar e nem no vermelho. E muitas vezes a gente sabe que muita gente investe no layout. A casa está muito bonita, a vitrine, paga agências caríssimas, desenvolve uma identidade visual que acha que só a identidade visual, uma rede social, às vezes pagam tráfego, fazem coisas. E aí o paciente ou o cliente chega no consultório, na clínica, na loja e cadê a coerência? Cadê a experiência do cliente? Me deparo com um profissional hostil,
que lá na recepção eu já não tive um bom atendimento, meu horário não foi o horário que eu agendei. O produto vendido na rede social é um e o que eu tive que consumir no presencial é outro. E principalmente você, como o dono do serviço e do produto, deixa muito, né? Fica muito a desejar. E eu já escutei muito, muito. E aí não tem a recorrência, porque como é que você fecha no azul? Final do ano, né? Você vai querer só que esse paciente compre a sua consulta de R$ 1.000, seu produto, seu serviço de 5K e pronto. Ele não vai indicar mais para ninguém, não vai ter recorrência. Não vai voltar e não vai lhe indicar. Então, a gente tem que começar a pensar, se colocar no lugar do outro em primeiro lugar, mas já ter essa intencionalidade. A época do fake, eu acho que acabou. Quanto mais autêntico, mais real, mais coerente com a realidade você for, você vai atrair novos negócios, parceiros, e aí conseguir rentabilizar. Sim. E deixa eu dizer uma coisa, olha que espetacular, né, gente? É um parêntese, mas o que hoje o mercado de trabalho nos pede é que sejamos pessoas melhores. É que sejamos seres humanos mais humanos. Que sejamos pessoas que se conectem mais com outros seres humanos. No final das contas, o ser humano ele é feito para colaborar, para pertencer, para servir ao próximo. É isso. Em algum momento ali da humanidade, ensinaram pra gente que a gente tinha que competir um com o outro, mas não foi para isso que a gente foi feito. A gente foi feito para colaborar, para se ajudar, para se amar. A gente foi feito para isso. Então, no final das contas, o que o mercado tem pedido a gente é pra gente... O mínimo de gentileza. É pra gente continuar a ser o que a gente foi programado para fazer. Entende? Que se perdeu com o tempo, que se perdeu com o tempo ali, Revolução Industrial, uma coisa assim. Então, no final das contas, a gente, além de estar aumentando o faturamento, aumentando, enfim, a gente ainda vai estar sendo pessoas melhores. Sim. Sensacional, é isso aí. No Método Vencer, a gente fala muito sobre o ser, a importância do ser. O principal pilar do método é o ser. Porque se você é melhor a cada dia, você serve melhor a cada dia também, né? Então, isso precisa estar no centro. Então, a gente já falou aqui sobre a comunicação, sobre a intencionalidade. Falamos sobre estar realmente conectado com você em primeiro lugar e depois com o outro. E aí vem um tema super polêmico para profissionais da saúde. Vocês não vão me deixar mentir. A gente falou aqui que tem lugares que investem horrores no marketing, geram demanda, mas quando a gente fala sobre vendas... Tem cabelos que se arrepiam, né? Essa palavra... Realmente os profissionais da saúde têm receios de falar que vendem, né? Mas nós vendemos serviços, vendemos negócios, né? Só que a palavra vender parece que gera um conflito. Pejorativo, né? É porque o vendedor, principalmente para determinadas classes, o advogado... Qual o glamour que tem eu ser vendedor? Gente... Somos todos. O tempo estamos aqui nos vendendo. Cada repertório, cada nossas fala, ideias, né? Cada fala é uma defesa, é um argumento de venda, né? Então, assim, o estigma do vendedor, né? Então, ele foi marginalizado, porque, assim, a pessoa não deu para nada, ele é vendedor. Então, já existe aquela uma conversa, história. Isso é papinho de vendedor. Isso, do mesmo jeito que banalizaram o marketing. Isso é marqueteiro, né? Então, assim... São muitos estigmas, muita banalização em muitas coisas. Mas, no final, eu me vendo para meu esposo se vende. Todas as relações, elas são negociadas, né? E, no final das contas, as negociações chegam na mesa, no final, com o resultado. O resultado de uma boa relação... Foi porque ela foi bem negociada, ela foi bem combinada, teve as parcerias. Então, todo um negócio é uma relação de venda. Uhum. Todo dia a gente precisa contra-argumentar, vencer, bater meta. Isso, né? Então, é isso. E por isso que nós precisamos de profissionais como a Dani, né? Que foca nesse desenvolvimento dos profissionais da saúde, dos processos focado nas vendas, né? Porque quando a gente fala sobre o posicionamento, não adianta eu estar alinhada a uma estratégia no posicionamento digital, fazer um tráfego, e quando chega aquele lead,
a pessoa que vai atendê-lo não tiver essa noção de conversão e como conduzir aquela conversa, né? Sim, isso é tão importante porque na consultoria a gente recebe profissionais super capacitados tecnicamente, né? Com várias residências, em lugares que são super concorridos, né? Universidades que são as mais famosas do mundo. Mas se isso não ajuda o paciente, você enterrou seu talento, né? Nós já falamos sobre isso aqui algumas vezes em outros episódios e a gente acredita muito que vender, levar para o mundo o seu melhor. Então, se você estuda, se você se capacita, se você investe no seu consultório, eu entendo que o melhor que você tem a fazer é ajudar o próximo com aquilo que você é tão bom, né? Que é a sua profissão. E vender é exatamente isso. Mas muitas vezes eu vejo que o profissional trava na precificação. Não é nem sobre falar sobre o programa dele, sobre a consulta, sobre o que ele pode oferecer. Mas muitas vezes nós não estamos, de fato, preparados para falar sobre preço, porque eu percebo que nós temos ainda aquela trava de que será que o que eu estou oferecendo é bom mesmo? Será que eu vou mudar, o meu cuidado vai transformar? Será que é sobre isso, doutor? E Dani, isso que você está falando, a questão da precificação tem a ver com dinheiro, né? Esse nosso tabu em lidar com essa fala, né, sobre negócio. E se você também for trazer uma estatística, eu acho que 80% do seu cliente é mulher. É feminino, né? E a saúde, ela tem se a gente for pensar na enfermagem, técnica, fisioterapia, educação e saúde, ela tem esse percentual altíssimo na mulher. E por isso essa dificuldade tão grande de precificar, porque nós mulheres não temos a educação financeira, que é uma pauta que a gente precisa trabalhar também. Então, a dificuldade em precificar está já relacionada ao nosso comportamento com dinheiro, né? Que é algo que a gente precisa, inclusive, provocar e desconstruir, né? Então, assim, quando a gente fala com o médico, já que você é consultora, a sua maior carteira é essa, eu acho que é válido a gente desenvolver aqui também nesse G4 essa possibilidade. Quando a gente fala em educação, essa educação financeira, né? Entre outras educações, como também a do autoconhecimento, porque você se autoconhecendo, você também consegue gerar valor para o final, porque a gente também sabe que as questões comportamentais, essa falta de segurança, né? O profissional não está seguro para chegar lá na ponta e fazer a transição do público para o privado, do plano de saúde. E aí gera dificuldade na precificação. Da precificação. Né? Então, ele fica aí nesse limbo, né? Sim. Semana passada eu tive com homens, médicos, né? E eles dizendo da dificuldade deles. Eu tô incrível. A mesa tinha 4 médicos. Todos estavam no momento de transição e com vários desafios. Eu fui pro otorrino, eu tive uma síndrome gripal, né? Semana passada, eu fui no otorrino semana passada e a pauta dele comigo, ele super acompanha o dono do plantão, né? E ele tava falando, Paty, você acredita que eu, assim, tenho visto aí que, assim, alguns colegas estão indo pro particular e tal, e eu tenho, assim, uma super carteira aqui, né, no serviço onde ele trabalha, mas eu não consigo ir pro particular e tal. E eu falei, cara, você tem super perfil de uma carteira particular, de um consultório particular, porque aí eu fui falando pra ele, você é um cara agregador, você é um cara de relacionamento, pra onde você for? Eu falei, pra onde você for? Ele simplesmente atende a mim, a minha família, a família da minha cunhada, toda, é tão os bom meus que você sogros, recomendou, né? Eu recomendei, a minha prima, tipo a família inteira. Aí eu falei, pra onde você for, a gente vai atrás de você. Agora, posso lhe dizer uma coisa? Eu falei pra ele, eu preciso saber como eu lhe acho. Porque por enquanto... eu disse, porque por enquanto, para eu lhe achar, eu tenho que ligar para esse lugar aqui. E eu tenho certeza que esse lugar aqui, você gostaria que tivesse mais tempo para sua consulta, que tivesse mais experiência. Aí eu falei, né? então, sugestão
Agora Vou te passar ele vai um poder contato. contratar no G4. Mas assim, sugestão, comece a dar aos seus pacientes uma opção para que a gente lhe encontre, entendeu? Sim. Não ficar Porque- preso no local, né? Exatamente. E eu vejo também que com relação à precificação, é uma palavra que me traz muito isso, é sobre clareza. Às vezes você não tem clareza sobre o seu valor e na transformação que você gera na vida do Percepção do outro. valor, Sim. E aí você tem aquele receio de cobrar porque acha que tá exigindo demais, né? Então, eu acho que vai partir vai partir do princípio de você ter clareza sobre você e sobre o que você faz. Conhecimento. O autoconhecimento. É a crença que persegue vários de nós, né? Que é a crença do não merecimento. Exatamente. Né? Então, é a gente olhar para o espelho, olhar para a nossa trajetória, para a construção que a gente fez para chegar até aqui, porque para chegar até aqui foi um longo percurso. E com certeza teve muito investimento de tempo, de dinheiro, de energia. E você merece ser remunerado. Você Sim. merece sim por salvar uma vida, por fazer da vida de alguém algo melhor, um momento melhor, né? Você merece ser remunerado e bem remunerado por isso. E é essa bandeira que a gente levanta aqui. E trazer também à mesa, Dani, uma coisa importante, né? Porque tudo se chama valor percebido. Você acabou bem de falar. Então, se é um médico, se é uma enfermeira, qualquer profissional, a pessoa montou lá uma estrutura. Houve um investimento financeiro, né? Sim. Também, intelectual. E às vezes até uma consequência, essa falta de reconhecimento de um cliente e de outra situação, porque ele não consegue valorizar o outro. Uhum. Subestima, inclusive, que o paciente não tem condições de pagar. Ele subestima porque ele nem conhece a realidade do paciente dele. Ele nem conversou com o paciente, Verdade. entendeu? Então, não traça nem O perfil o do perfil cliente. socioeconômico do cliente. Às vezes, gente, quantas pessoas entram numa loja, vai conversar com você, tomar um café que está de sandália e de short, de bermuda, entendeu? Disfarçado. Tem uma condição financeira que você não consegue Incrível, chegar. né? Então, eu lembro bem que eu trabalhei na indústria farmacêutica e eu vendia alguns medicamentos de alto custo. E muito mais dizia, jamais ele não vai poder comprar isso. Quem lhe disse, doutor? Quem lhe disse? Sim. Porque ele sentou aqui e conversou com você 5, 10 minutos, você escutou a queixa clínica, mas você conseguiu ter profundidade, né? Então, assim, Às vezes tem tantas camadas, às vezes tem um filho que tá ali disposto a pagar o que Muito. for Exato. pro pai ter um acesso. filho, um pai, um irmão, e ele tem, às vezes, essa condição, né? Então, a gente começa a conversar e vejam que tudo está Aí na volta questão da pra aquela- educação financeira. E de se conectar com o outro, né? Porque Total. quando você conecta, você entende de fato a necessidade dele, se ele Isso. pode arcar com aquilo que você está propondo, né, de tratamento. E até vem antes disso, né? No consultório, vem da sua contratação da sua secretária, que precisa ter esse olhar clínico e precisa também ter essa visão da conexão. A secretária é a melhor vendedora de um profissional da saúde. E se ela não estiver encantada com aquilo que você faz, com o seu cuidado, com a sua transformação, se você não se vende primeiro para ela, dificilmente ela vai conseguir demonstrar o valor que tem a sua consulta para esse paciente. Ela é o raio-x da clínica. Sim. Ela é o raio-x total. Então, assim, ela sabe quem é o paciente, ela sabe o que. Ela escuta o que o paciente está falando lá fora. Ela escuta o que o médico está falando lá dentro. Meus principais negócios eu não fechei com o médico, eu fechei com a secretária. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente precisa, você médico, você que trabalha com seu cliente, comece a entender os interlocutores, os parceiros do seu negócio, que às vezes você nem percebe que na sua frente, que é seu principal braço direito, que é seu braço direito, é o seu maior vendedor. Né? Então, é importante que a gente tenha esses olhares. E eu quero também chamar a atenção para nós aqui, que somos prestadores de serviço. Que a gente também se posicione e que as pessoas também entendam o quanto que a gente investe em conhecimento. O nosso capital intelectual é tão grande, é tão valoroso quanto de uma pessoa que fez uma cadeira, de ter títulos. MBA.
Se eu for juntar durante 20 anos o quanto eu investi em conhecimento, em desenvolvimento, então, sim, eu tenho valor para ser cobrado e eu mereço respeito por cada negócio, cada projeto que eu faço. Eu não aceito menos do que eu mereço, entendeu? E eu já estou aqui com outra provocação, entendeu? É por isso que eu sou louca por essa mulher. Viver num mercado competitivo que nós vivemos, mas isso é cliente médico, cliente dono de loja, você profissional liberal, se coloque nesse lugar, quanto você investiu. Agora, respeite o profissional que vai te vender um serviço, que vai te tirar para o dinheiro novo. Se você tem um faturamento e você observa que essa pessoa vai te levar no mínimo de incremento de 20%, não vale a pena pagar mais? Isso não é custo, isso é investimento. Né? Então, assim, você que está olhando, você doutor, você doutora, você dono de clínica, de loja, você que é profissional, que deseja se posicionar, não é só uma rede social e abrir aqui uma conta. Então, se você sabe o potencial que você tem, você quer crescer, eu me aconselhei de quem sabia, de quem já fez trajetória, que já tem cases, não uma pessoa que apenas fala, mas que traz casos reais e concretos com resultados. Até porque a gente gosta de ensinar aquilo que a gente vive, né? O que eu li em um livro não dá para ensinar e falar que eu sou expert naquele assunto. Então, aqui nessa mesa nós ensinamos o que nós vivemos e há muitos anos. Não vamos contar quantos também, né? Senão... Mas, menina, a gente falou aqui de muitos pilares do que a gente acha que você... Do que a gente acha não, do que a gente tem certeza que se você fizer, você já vai colher bons frutos. Mas, Paty, se a gente fosse voltar atrás, o que você não faria se você hoje estivesse iniciando aí na sua mentalidade empreendedora, empreendendo na saúde, que a gente sabe que são poucos que ainda empreendem na saúde, né? O que você não faria? O que você acha que você poderia pular? Isa, Débora, Paty, já vão pensando aí. Se tem algo que sabe isso, eu acho que eu teria começado antes. Não me limitado tanto, sabe? Pronto, eu pensei em responder assim, não teria dado cabimento pro medo, porque em 2014 eu lembro que eu voltei de Recife muito convicta de que eu queria abrir o meu consultório, eu queria tratar de pacientes com insuficiência cardíaca, porque eu tinha estudado no mestrado, eu tinha estudado isso lá em Recife, e eu tinha visto, eu lembro que eu fui bater no CCS, olha a cabeça de ainda muito imatura, e eu falava, gente, a gente tem que, esses pacientes são os que mais custam pro sistema de saúde, eles reinternam, eles, no último ano de vida, eles reinternam mais ou menos 20 vezes, eles custam, eu sabia quanto que eles custavam no último ano de vida pro sistema de saúde, e eu falava que eles precisavam de acompanhamento, de teleorientação, que o enfermeiro podia fazer isso, mas aquilo morreu, sabe, aquilo, eu lembro que eu liguei para uma amiga minha, que na época eu morava em Recife, falei, amiga, vamos abrir um negócio, vamos não sei o que, lá. Ela falou, amiga, acho muito legal, mas eu não tenho energia pra isso, não. E aí você se deixa desanimar, né, pelo outro, às vezes. Então, assim, eu me arrependo disso. Me arrependo, real. Ter dado ouvidos. Exato. E aí foi só 2019 que... Foi final de 2018 que reativou isso em mim. 2019 que eu tirei do papel, né? E foi. E agiu. E agi, exato. É porque também quem vive na saúde, né? Paty, como eu também já foi... Ela ainda é, né? Mas já fui de dentro ali da rotina de plantões. É uma vida tão acelerada que você se perde de muitas coisas. Então, você, às vezes, tem ideias brilhantes, mas não consegue colocar em prática porque tá naquele looping, a rotina é maluca, né? E você vai plantão e sai, termina e cansa, e dorme, acorda, vai... E aí você não consegue ver que a vida passou. Então, se existe algo que eu teria feito diferente, era ter começado antes. Sim. Né? Ter dado esse pontapé inicial antes, porque desde da minha formação, eu já sabia o que eu queria. Eu não sabia como ia chegar, mas eu sabia o que eu queria. Eu sabia que eu não estava pronta naquele momento, mas eu tracei o que eu precisaria construir para chegar onde eu queria, né? Dentro da enfermagem mesmo, eu busquei onde é que eu posso empreender assim. Assim como o Paty, eu tinha esse desejo de ter o meu consultório e consegui, né? Fui buscar o que eu poderia fazer, implementar no consultório um atendimento diferenciado do que todo mundo estava fazendo. Então, eu acho que eu teria feito isso diferente, né? Ter começado antes. Acho que com isso, acho que a gente pode dizer para você é assim... Se existe aí no teu coração uma sementinha de
Tipo, quero fazer algo, faça. Meu irmão, faça. Busque pessoas, sabe? Se relacione, sente em outras cadeiras. Vamos pro almoço com a gente, encontrar com a gente, sentar com a gente, sabe? Pertence a outros lugares. Abre tua mente e faça, meu irmão. Porque ruim é não fazer e se arrepender. Tem uma frase que diz, né? Faça o que você pode com aquilo que você tem, até que tenha o melhor para fazer Como ainda eu sou melhor, a senhora da mesa, eu sou a senhora. Maria Cremosinha. 50 anos de idade, né? Então, sou mais experiente. Então, assim, o profissional matures, né? Eu passei por todas as fases que vocês passaram e estão passando, né? De me sabotar, de não ter noção, de querer pertencer, de querer estar dentro da caixa, de ser estigmatizada como ela não para em lugar nenhum, ela tá doida, Débora não sossega, Débora Nossa, eu escutei muito isso também. a Débora, você tá fazendo o que agora? Então, eu precisei fazer, inclusive em uma empresa que eu estava, eu precisei ser acompanhada por um profissional psiquiatra para ele me treinar para ter um diálogo com o meu líder. Porque eu não conseguia ter um diálogo de tanta perseguição que ele tinha comigo. Então, assim, eu tinha dificuldade, eu queria me manter lá naquele ambiente, que a cultura não era boa, mas eu queria para não ter que sair de mais um lugar. Né? Entendeu? E aí ele, com um diagnóstico, e a gente foi treinando. Cada vez que o gerente vinha, me dava taquicardia. E ele ia me treinando para que eu tivesse o diálogo, a ação. Enfim, o que é que eu não teria feito? Eu teria feito tudo que eu fiz. Mas eu teria ouvido mais pessoas que estavam em lugares que eu queria estar. E tinha muita gente. Mas eu ouvi muita gente que estava paralisada e eu me paralisei. Então, assim, ao invés de pegar força, eu peguei e foi uma marcha ré. Sim. Né? Então, as pessoas não queriam ir. E elas não queriam que eu também fossem. Por maldade, medo também, cuidado. Né? Então, assim, muita coisa eu fiz e adorei fazer. E o que eu digo para você é: se aconselhe de pessoas de caráter, de valor. Observe o que tem a ver com você, com sua essência, e vá buscar conversar com pessoas que estão em lugares que você deseja estar. Mas vá mesmo e invista. Eu paguei passagem e fui para lugares e fui conversar e conhecer pessoas. Sim. E na minha época de liderança no mundo corporativo, tinha sempre um textinho que eu gostava muito nas provocações dos meetings, que é: deixe sua vaquinha ir para o brejo. Eu acho que todo mundo aqui conhece esse texto, que é bem antigo. E muitas vezes a vaquinha que tá lá dando aquele pouquinho leite, você tá ali grudado nela e acha que é a salvação da sua vida. Sai da caixa. Saia da caixa. Eu não sei qual é a caixa que você tá vivendo hoje, mas se você tem vontade de fazer essa transição, seja para o consultório particular, seja para uma clínica, empreender na sua área, é possível sim. É claro que é possível. Isso, mudar o seu ticket, o seu posicionamento para mudar esse ticket, porque tem que ter congruência. Não é só ir lá e mudar o ticket, né? Mudar o seu repertório para poder mudar o ticket. E outra coisa importante, Dani, que às vezes as pessoas se amarram na questão, não é nem se amarram, não tem o conhecimento sobre o investimento. Sim. E não precisa você usar seu capital. Você pode pegar esse capital e investir. As pessoas têm essa dificuldade de entender que existe na mesa valores para serem emprestados para você investir no seu negócio. E não gera endividamento se for bem gerenciado. E que também está dentro da nossa cultura de endividamento, que a gente acha que pegar dinheiro emprestado, aí tem que ser minha grana, e deixa de dar passos. Então, vamos conversar mais sobre dinheiro, investimento. Finanças, né? Isso mesmo. Sobre Exatamente. todos esses pilares que são tão importantes para sua carreira, na verdade para sua vida, porque a sua carreira é a extensão da sua vida, tá? E aí, gente, tá chegando no final.
A gente teremos mais movimentos como esse, mas você já entendeu que o G4 pode te ajudar a subir vários degraus, né? Vários degraus que você sozinho talvez demore anos, a gente pode acelerar com você esse processo. E aqui nós temos aí, eu faço um convite, né? Para que, se valeu a pena os insights, se valeu a pena, se o papo foi bom, a gente tem que brindar para finalizar. Começamos brindando e finalizamos brindando. Muito obrigada por ter estado aqui com a gente. Muito obrigada, meninas, por estarem conosco, trazendo tantas boas reflexões, por impulsionar tantas vidas, porque eu tenho certeza que você aí do outro lado anotou alguma coisa que te fez repensar e a gente quer ver nos comentários desse episódio. Foi muito bom estar com você e até o próximo Café Estratégias. Bora vencer!